Senhor presidente, em nome de quem cumprimento os colegas, senhores, senhora vereadora, aos que nos acompanham nessa sessão, a todos que se fazem presentes nesse recinto. Realmente também quero, assim como o nobre vereador Adalberto, externar os nossos sinceros sentimentos, à família, a lei da Câmara 14 de Serra do Ramalho, nosso amigo Miúdo, pessoa conhecida por todo o município. Tão rapidamente partiu para a eternidade. Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares, amigos próximos ali, a Ele, possa conceder da glória e a salvação da sua alma. Senhor presidente, também na mesma linha, quero abordar esse tema tão bem já está difundido por todo o município. Dizer que levantar uma tese, melhor dizendo, uma dedução, que problemas políticos se resolvem na política e problemas jurídicos se resolvem na justiça. Quando a justiça interfere no poder político, não é bom para ninguém. As questões políticas têm que ser resolvidas no âmbito do poder executivo e do poder legislativo. Quando a justiça interfere no poder político, muitas vezes, causa um desequilíbrio na administração, porque são recursos que não estavam previstos, que têm que ser gastos. São projetos, muitas vezes, programas que estão em andamentos e que muitas vezes são prejudicados por ações. Mas, como nós vivemos num Estado democrático de direito, muitas vezes, quando os direitos não são respeitados na íntegra, apela-se para o Poder Judiciário, a quem compete aplicar as leis corretamente. Então, o Poder Judiciário, muitas vezes, interfere no poder político para garantir a segurança jurídica, para garantir os direitos da minoria de outros políticos também, que fazem parte do processo. Porque, muitas vezes, o próprio poder político comete lapsos, falhas, às vezes transgride regras pré-estabelecidas. Muitas vezes, são situações indesejadas. E nós temos que saber que nós vivemos num processo democrático. Apesar disso, nós somos subordinados e todos nós somos escravos da lei. Todos, independente da posição política do cargo que exerce, todos nós somos escravos da lei. Nós aqui na Câmara temos um regimento. A todos nós somos subordinados. Tem as leis da Constituição, a lei orgânica do município, a lei do Estado, as leis em gerais, e nós temos que observá-las e cumpri-las, porque quando não são cumpridas, recorre-se ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, para que garanta o direito daqueles que se sentem prejudicados. Dito isso, senhor presidente, o fato concreto do município sobre a cassação do diploma, também aqui já conhecido por todos, tem eu não vou dizer um culpado, porque se nós observarmos essa casa, a palavra vereador vem do verbo verear, e verear significa zelar e cuidar dos bens da comunidade, os bens materiais e os bens imateriais. E essa casa tem a prerrogativa constitucional de criar as leis para o município. E as leis, quando são criadas, elas têm que primar pela qualidade. Nós temos que primar pela qualidade das leis. Nós não podemos votar as leis da forma que chega. O que nós recebemos são projetos de lei, projetos, propostas. Não significa necessariamente que elas têm que ser aprovadas tal qual chega nessa casa. Para isso que tem as comissões temáticas específicas, para isso tem os assessores jurídicos que fazem a análise constitucional e legal. E a casa acaba, então, fazer modificações
Nós não podemos dizer, todos os projetos que chegam aqui, da forma como chegam aqui, aprovar porque veio do Executivo. Todo mundo sabe que quem elabora as leis, os projetos de lei, melhor dizendo, não é o Poder Executivo, o prefeito em si, a pessoa. São os advogados. O prefeito faz o quê, Caraíba? Apenas assina. O advogado tem uma demanda do município, elabora um projeto de lei, o prefeito vai e assina, muitas vezes nem assina digitalmente. E aí chega na casa. Nós temos que primar pela boa qualidade das leis para evitar vícios, evitar a interferência do poder judiciário no poder executivo e no poder legislativo. Se nós observarmos e primar pela boa técnica legislativa, e eu primo por isso, nós vamos evitar muitos problemas. Por isso que eu quero dizer, nesse contexto, que essa casa aprovou aqui, em 2021, chegou aqui um projeto que autorizava escancarar o processo de contratação nesse município. Eu fui contra, Clóvis foi contra, Juca foi contra e, se eu não me engano, o vereador Urso também. Nós não votamos o projeto, porque dizemos que o projeto estava errado, da forma como chegou aqui. Não se primou para os princípios constitucionais, sobretudo o artigo 37, que trata dos princípios da gestão pública. Os princípios da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, da publicidade, etc. Pois bem, naquela ocasião, voltou-se o projeto, o sindicato entrou com uma reclamação no Ministério Público, o Ministério Público ofereceu uma ação direta de inconstitucionalidade, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia analisou a lei e o que aconteceu? Acatou, em parte, a alegação do Ministério Público, ora proposta pelo sindicato. E essa lei, a Lei 488, de 2021, especificamente no mês de setembro, escancara o sistema de contratação, contrariando os princípios constitucionais. Dito isso, o Tribunal de Justiça tornou inconstitucional 5 artigos e o parágrafo 1º do artigo 2º da lei, proibindo de forma escancarada a contratação. E aí, então, o município ficou. Será que o advogado que elaborou esse projeto de lei não sabia que isso era ilegal? Então, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Se o cara estudou a Constituição, elabora um projeto de lei, e ele insere na lei aquilo que contraria a Constituição, ele é culpado também pela elaboração da lei. O gestor, muitas vezes, não tem conhecimento, nós não somos doutores da lei, é o advogado que estuda a lei. Vai lá, o advogado mandou, pá, assina. A Câmara chega, pá, assina, porque, me desculpe, mas quem é amigo de verdade, nem sempre tem que dizer sim. Muitas vezes o verdadeiro amigo é aquele que diga não, porque nós não somos donos da verdade. O que leva o homem muitas vezes ao erro é o excesso de certeza. A contrariedade faz parte da nossa vida. Quantas vezes em casa, nós como esposos, queremos fazer uma coisa e a mulher diz, não, mas isso não está certo. E a gente fala, poxa, não tinha pensado nisso. Então, o verdadeiro amigo é aquele que diga sim e aquele que tem que dizer não. Mesmo que contraria, é melhor chorar com a verdade do que se alegar com a mentira. Chegou o projeto aqui na casa e eu vi aqui alguns colegas rindo quando aprovou o projeto. Eles, vocês vão ver, fizeram coisa errada. Está aqui. O Tribunal de Justiça tornou inconstitucional uma parte da Lei 488. Se tivesse alguém aqui, como eu disse, não aprova dessa forma, que está errado. Ninguém, tenho certeza que ninguém disse para o prefeito, prefeito, está errada a lei. Porque muitas vezes, no afã de querer também ter seus contratos, obviamente, a gente sabe que funciona, aprovou a lei. Quem se ferrou agora? Então, gente, a gente precisa ter, todos isso aqui, vai ter conhecimento daqui para frente, que essa casa tem responsabilidade e primar pelas boas qualidades das leis que nós aprovamos.
para não permitir que o judiciário, desculpa, venha interferir no poder legislativo e no poder executivo. Não é bom para ninguém. Cria uma comoção muito grande, né? E a gente não sabe o que vai vir daqui para frente. Uma instabilidade institucional, político-institucional. Então, quero dizer aqui para chamar a responsabilidade dessa legislatura, das futuras legislaturas, que nós não somos donos da lei, obviamente, mas nós precisamos conhecer o mínimo do regimento, do processo legislativo, como funciona, assim como funciona o devido processo jurídico. Nós temos um regimento da Casa que foi atualizado o ano passado para que a gente possa fazer as coisas corretas. E quando eu digo aqui, muitas vezes que as coisas não estão certas, possa ser que a maioria diga que não, mas na frente acontece isso aqui. Nem sempre, na democracia diz que a maioria sempre vence, né? Mas nem sempre aqueles que vencem, na maioria, correspondem à verdade. Muitas vezes, há uma concordância que depois você pode provar o contrário, como aconteceu aqui com essa lei. Então, digo isso porque a responsabilidade de tudo que está acontecendo não recai apenas em uma figura. Recai nessa casa, que aprovou essa lei, da forma como ela veio, sem retirar nenhum artigo, porque se tiver tirado, retirar os artigos aqui, não tinha permitido o excesso de contratações. E não é só excesso. O que eu li no parecer do tribunal, do juiz, é a forma como foi feita essas contratações. Porque ele perguntou, qual foi o critério estabelecido pela gestão para admitir esses contratados e os cargos comissionados? Houve processo seletivo público? Não. Houve concurso? Não. Houve análise de currículos? Não. Qual foi o critério? Pessoas conhecidas da comunidade, né? Foi isso que colocou na defesa. Ou seja, incriminou mais ainda a situação. Né? Então, assim, gente, precisa primar. As leis estão aí. Nós não podemos brincar, vacilar com as leis. Todo mundo sabe que em ano de eleição, certo? Não pode haver exagero e contratações. E que, se houver necessidade, que seja utilizando um critério legal. Porque se houvesse tido um processo seletivo, teria uma justificativa. Não. Foi feita uma contratação com base em um processo seletivo, ou com análise de currículo, qualquer critério. Que ele perguntou qual foi o critério utilizado. Apenas pessoas conhecidas da comunidade, foi essa a justificativa que se diz. E aí, aconteceu o que aconteceu. Então a gente precisa cada vez mais, essa casa, ter a responsabilidade, ter o compromisso e não aprovar projetos de lei como chega aqui. Nós temos aqui na casa 3 advogados, certo? Que estão para isso, para qualquer projeto de lei que chega aqui, vai ser votado aqui no plenário, ele passa por uma análise jurídica legal. Tem que observar os princípios constitucionais, a constitucionalidade, a legalidade, a boa técnica legislativa, os pressupostos de relevância, de urgência, de adequação financeira, de boa técnica legislativa, são esses pressupostos que têm que ser observados. Então, contrariou a Constituição Federal, sobretudo, o princípio da impessoalidade. Quando eu disse, eu contratei com base em pessoas conhecidas da comunidade, você desprezou o princípio da impessoalidade. E a gestão pública não trabalha com o princípio da pessoalidade, é impessoalidade. Esses 5 princípios da Constituição Federal, que é os princípios da administração pública, têm que ser primados. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quando não ocorre, o que acontece? O judiciário encontra essas formas para não permitir que determinadas ações aconteçam. Então, fica, para essa casa uma lição, analisar os projetos, não aprovar da forma como chega, porque é projeto, não é proibido fazer modificações. Quantas modificações nós já fizemos aqui, né, presidente? Já discutimos os projetos, semana nós reunimos aqui para discutir alguns projetos, fizemos algumas observações. Nós não estamos querendo prejudicar, estamos querendo ajudar, corrigir, porque, como eu disse, o gestor nem lê projeto. Os advogados que elaboram os projetos já vai assinar. E aí o que acontece? A casa tem que ter esse cuidado, observar as leis, o processo legislativo, o devido processo legislativo, para evitar situações como essa. Como eu vou dizer, quando o Poder Judiciário
atua no poder político, infelizmente, causa muitas vezes esse desequilíbrio na gestão pública e prejudica, sobretudo, a população. Então, fica aqui essa reflexão importante, fica aqui a responsabilidade, que o mandato de vereador não é coisa simples, nós temos uma grande responsabilidade, nós não somos os doutos da lei, mas nós temos aquele que assessora, e a gente precisa aqui para isso, para conversar com as diferentes instituições, a gente precisa fazer esse debate e ouvir a todos. Nós não somos os donos da verdade. É preciso ter essa habilidade. Falar é uma habilidade. Ouvir é um ato de sabedoria. Falar é uma habilidade. Saber ouvir é um ato de sabedoria. Aquele que não tem o ato de ouvir, pode se truncar na vida. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos pela atenção.